O mês de junho trouxe algumas mudanças no cenário econômico e, para entendê-las, eu trouxe hoje 3 perguntas para a nossa economista Sara Bretones. Sara, vamos começar pelo Brasil. Quais foram as principais surpresas em termos de indicadores nesse último mês? Elas mudam a nossa leitura para o ano? Legal, Mari. Eu tenho 3 pontos aqui sobre revisões, né? O primeiro sobre PIB, a gente revisou a nossa projeção de crescimento para esse ano de 2% para 2,2%. Isso porque, mesmo com a política monetária contracionista, a gente sabia que a desaceleração seria gradual e mais concentrada ali no segundo semestre desse ano. Agora, a trajetória das despesas do governo, que também ficou mais concentrada na segunda metade do ano, fez com que a gente revisasse para cima esse crescimento. Além disso, a gente deve ver uma desaceleração do crédito menos intensa por conta da nova modalidade de crédito consignado privado e também do estímulo aos financiamentos imobiliários. Segundo ponto é o mercado de trabalho, que segue bastante aquecido, embora a gente saiba que ele é o último ali a reagir ao ciclo de desaceleração da economia. E por fim, não menos importante, a terceira surpresa tem sido o comportamento mais favorável da inflação corrente. Em parte, isso se deve à apreciação da taxa de câmbio e à queda de preços importantes, como petróleo e agrícolas. Mas também vemos um recuo na inflação de serviços, que parece abaixo ali do compatível com a atividade ainda bastante aquecida. Isso fez com que a gente revisasse a nossa projeção de IPCA para 5% nesse ano. Sara, e sobre a política monetária? Vimos o Copom levar a Selic a 15% na última reunião e prometer manutenção desse patamar alto por tempo prolongado. Por que acreditamos que o Banco Central só vai reduzir os juros no segundo trimestre de 2026? E há algo que poderia antecipar esse movimento? Ótimo, Mari. Bom, a princípio a gente podia esperar uma inflexão rápida e intensa do ciclo, como aconteceu no ciclo de alta também. Não fosse pelo fato de que já tem diversos estímulos da economia já contratados para o próximo trimestre e para os seguintes. A gente falou um pouco na última pergunta sobre alguns deles, né, estímulos fiscais de crédito, e como eles vão impedir uma desaceleração maior do PIB no segundo semestre. Mas o fato é que esses estímulos se estenderão até o próximo ano, contrapondo ali em parte o efeito contracionista da política monetária e com isso empurrando o início dos cortes para o segundo trimestre. Mas, por outro lado, como a gente também já conversou na última pergunta, os dados de inflação corrente têm mostrado uma queda mais cedo que seria compatível. Então, respondendo à sua pergunta, esse comportamento da inflação de curto prazo e mesmo o câmbio num patamar mais valorizado do que esperado colocam um viés para que o ciclo de cortes possa se iniciar um pouco antes do que a gente considera no cenário principal. Sara, e para finalizar, uma pergunta sobre Estados Unidos. Após um começo conturbado em termos de tarifas e política imigratória, as atenções começam a se voltar nesse segundo semestre para o ciclo econômico propriamente dito. O que esperar para a política monetária por lá? Legal, Mari. Bom, olhando para a economia americana, a gente vê um processo de desaceleração gradual, né? E aí a gente vê alguns sinais disso. Desaquecimento de geração de vagas, moderação dos ganhos salariais, queda do nível de utilização da capacidade instalada da indústria e também menor atividade no setor de construção. São todos sinais de que a política monetária está no território restritivo. E apesar de toda a pressão do governo Trump sobre o Fed, a gente avalia que a condução da política monetária vai seguir um curso normal. Então, a gente mantém nossa expectativa de retomada em setembro do ciclo de corte de juros, ciclo esse que foi brevemente interrompido por conta da política econômica no novo governo. Bom, como a Sara trouxe, junho foi mais um mês de recuperação para os ativos de risco, tanto no Brasil quanto no exterior, mas com bastante volatilidade no caminho. Na renda fixa, a possível pausa no ciclo de alta da Selic, combinada com o comportamento mais favorável da inflação, reforçam nossa visão otimista para ativos de renda fixa, tanto na parcela de juros nominais quanto na curva de juros reais. Nessa perspectiva, seguimos acompanhando as evoluções do cenário macro com bastante atenção, ajustando nossas estratégias táticas e estruturais, mas com uma visão construtiva para os próximos meses, principalmente para as estratégias de renda fixa. E na parcela de renda variável, o Ibovespa também teve performance positiva e segue como destaque entre as principais classes de ativos brasileiros. Vale destacar que, embora a gente mantenha uma postura cautelosa em relação ao cenário local, o cenário externo deve continuar sendo o principal motor do desempenho da Bolsa, principalmente atrelada a esse cenário de corte de juros nos Estados Unidos, que deve influenciar positivamente as bolsas globais. Sara, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Mari. E até a próxima, pessoal. Tchau!